A alta cúpula dos Estados Unidos com a ucraniana estão em discussões a respeito de um possível encontro entre o Zelensky e o Trump para que haja uma negociação para que tenhamos paz, ou pelo menos um caminho para a paz entre Rússia e Ucrânia. No caso, nós tivemos um telefonema entre Andriy Yermak, que é chefe de gabinete presidencial na Ucrânia, e também Michael Waltz, que é secretário de defesa no território americano, também muito próximo ao gabinete presidencial de Donald Trump. Ou seja, nós temos a alta cúpula tanto nos Estados Unidos quanto na Ucrânia discutindo possíveis caminhos para que haja um diálogo que busque a paz entre Rússia e Ucrânia. Apesar desse assunto, nós temos que hoje é dia 4 de fevereiro de 2025, nós temos que o principal tema nos parece ser este que envolve a posição do Donald Trump. Donald Trump dizendo que os metais raros da Ucrânia seriam bem-vindos em troca do apoio militar que os Estados Unidos dão para a Ucrânia. Este é o assunto que muito repercutiu no âmbito aí das questões diplomáticas, quando o assunto envolve a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ao longo do vídeo, antes de avançar, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no nosso canal. E se o conteúdo aqui ajuda você a compreender as questões da geopolítica, eu peço também que você compartilhe para mais pessoas o nosso conteúdo. Vejam só, o Donald Trump, portanto, disse a respeito de ter acesso aos minerais raros, eventualmente, que existem na Ucrânia, para que tais minerais eventualmente não fiquem sob o comando da Rússia e eventualmente vá para outros países que têm parcerias comerciais e comércio com a Rússia, como é o caso da China, ou mesmo ainda, eventualmente, o caso do Irã. E diante deste cenário, nos vale muito observarmos o mapa e toda a distribuição geológica da Ucrânia de alguns minerais importantes que temos naquele país. Um exemplo importante envolve o lítio que é fundamental e importante para a fabricação de baterias de celulares, bem como também outros minerais, tais quais urânio, ou ainda outros minerais que são raros, que são importantes para a fabricação de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, etc. Nós temos então toda uma riqueza natural na Ucrânia que pode servir de troca ao apoio que os Estados Unidos dão para a Ucrânia, pelo menos esta a perspectiva do Donald Trump. Antes de falarmos ainda sobre isso, vale a pena nós lembrarmos do plano de vitória de Volodymyr Zelensky. Há 3 meses, Zelensky apresentou o seu plano de vitória. Nós tratamos a respeito deste assunto aqui no nosso canal, detalhando ali quais são os 5 pontos do plano de vitória que o Zelensky havia apresentado, inclusive para o Trump, lá quando o Trump era ainda candidato a presidente dos Estados Unidos. Isto porque o plano de vitória do Zelensky foi apresentado no âmbito dos países da União Europeia, nas principais capitais, Berlim, Paris, Roma e Londres. Depois ele viaja e apresenta a Washington, tanto para Kamala Harris, bem como também para o Joe Biden, e também em Mar-a-Lago, na casa do Donald Trump, ele apresentou o plano de vitória que a Ucrânia tratava naquele momento. E um dos pontos que nos faz chamar a atenção agora, diante dessa discussão do Trump sobre ter acesso aos recursos naturais da Ucrânia, vale a pena nós lembrarmos que no item número 4 aqui, ó, a temática é proteção conjunta de recursos naturais da Ucrânia, como é o caso aí de urânio, titânio e lítio. Então, no plano de vitória da Ucrânia, apresentado há 3 meses, o governo ucraniano propôs que houvesse uma proteção dos seus recursos naturais para que eventualmente não fossem conquistados pelo avanço russo no território, por exemplo. Tá? E diz ainda, junto aos Estados Unidos e também à União Europeia, ou seja, a Ucrânia buscando algum caminho para que ela consiga manter os apoios que recebe destes países. Observando aqui o que Donald Trump disse: estamos procurando fazer um acordo com a Ucrânia no qual eles vão garantir o que estamos dando a eles com suas terras raras e outras coisas, afirmou Trump a repórteres no Salão Oval. Então, Trump dizendo aí que eventualmente a Ucrânia poderia fornecer, conforme observamos e estamos tratando aqui, riqueza natural, tá? E diz ainda Trump aqui no segundo parágrafo: quero ter segurança de terras raras. Estamos investindo centenas de bilhões de dólares. No caso, ele está se referindo aqui a todo o apoio que os Estados Unidos deu para a Ucrânia, ok? Eles têm ótimas terras raras. Eu quero segurança das terras raras e eles estão dispostos a fazer isso. Aliás,
após a declaração do Trump, nós tivemos a declaração do Zelensky, que seria muito bem-vindo o apoio americano para a Ucrânia, a fim de buscar fim à guerra, mas, claro, a paz pela força, no caso, que é o apoio militar que eventualmente a Ucrânia recebe dos Estados Unidos. Então vamos observar qual que será o apoio que o Zelensky vai pedir para que os Estados Unidos tenham acesso a tais riquezas do solo do território ucraniano. É claro que muitos vão dizer que a ação de Donald Trump se refere às mãos do imperialismo, buscando as riquezas da Ucrânia e assim por diante. Tanto é que nós tivemos o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro, por enquanto ainda, da Alemanha, fazendo críticas de maneira bastante firme contra o Trump por conta dessa perspectiva do Trump de que os Estados Unidos continuariam apoiando a Ucrânia se eventualmente tivesse ali acesso aos recursos ucranianos. Então, Scholz criticou o Trump por sua exigência de vincular a ajuda à Ucrânia às entregas de terras raras. Seria muito egoísta e egocêntrico dizer: estamos usando dinheiro para financiar o apoio à defesa agora. Fecha aspas. Esse recurso para financiar a reconstrução do país após a guerra. Então, na visão do Olaf Scholz, os recursos que a Ucrânia tem seriam importantes para financiar a reconstrução do território ucraniano após a guerra, e não agora. Não para apoiar a Ucrânia. De modo que, então, o Olaf Scholz está partindo do pressuposto que deve apoiar a Ucrânia agora, independentemente de ter algo em troca. O que você acha disso? Comente aqui nos nossos comentários. Eu quero chamar a atenção a vocês para a geografia ucraniana e um pouco sobre a distribuição dos minerais que ocorrem no território ucraniano. Vocês sabem que a geografia é um dos fatores importantes e fundamentais para a compreensão da geopolítica, além da história, além da política, o chamado tripé da geopolítica. Vejamos aqui, então, alguns mapas ucranianos que mostram para nós justamente a sua distribuição de riquezas. Chamando a atenção aqui para esta coloração em verde, que eu vou destacar na cor em vermelho, tá? Porque destaca bem. Lítio, tá? Então aqui nós temos o lítio e nesta região aqui, ó, nós temos uma importante reserva de lítio. Esta importante reserva de lítio no território ucraniano foi ocupada, inclusive recentemente, pela Rússia. Nós temos que a Rússia avançou sobre a região de Shevchenko. Então, um dos pontos do Trump, vale a pena nós retomarmos, é justamente não. Nós precisamos, eventualmente, apoiar a Ucrânia justamente porque se a Rússia acessa estas riquezas naturais, a Rússia vai fazer comércio com tais riquezas com a China e outros países. Esta é uma posição muito discutida hoje, no caso. Outros produtos tais quais aqui o zircônio na região em cor amarela são territórios que estão sob o comando russo no atual momento. Olhando aqui um outro mapa, nós vemos aqui justamente a distribuição de lítio. Nós temos duas regiões já que estão sob o comando russo. Na região litorânea aqui do Mar de Azov, em Krutabalka, e também nesta região terceira, o número 3 aqui, que fica no Donetsk, que é justamente a região de Shevchenko, que foi conquistada pela Rússia recentemente. Tanto é que o território que a Rússia ocupa dentro da Ucrânia hoje é mais ou menos assim, né? Conforme nós podemos observar neste mapa aqui que estou mostrando para nós, ok? Então, a gente visualiza que parte já do lítio que ocorre no território da Ucrânia está sob o comando da Rússia, porque a Rússia ocupou estas regiões, não é recentemente, inclusive. Aqui um outro mapa para destacar a região do Donbás. Esta região do Donbás, onde faço uma seta, é a região de grande concentração de carvão no território da Rússia, da Ucrânia, desculpem. Então aqui nós temos uma importante concentração de carvão, aliás, né, que a Rússia ocupa hoje, o Donbás e além do Donbás, não é o norte aqui de Kharkiv quase todo, tá certo? No caso Luhansk, né? E toda a região aqui sul de Donetsk, o território russo já ocupa, bem como também estas bacias de ferro aqui na região número 3. Esta reserva de ferro é a região de Priazovia,
bem como também uma outra região parcialmente aqui, ó, a número 5 é a região de Bilorzeca, tá? Então os recursos naturais são importantes, evidentemente, para a economia, né? E parte deles já estão sendo ocupados pela Rússia à medida que a Rússia avança no território da Ucrânia. Aqui é um mapa da geologia ucraniana. Aqui é o famoso escudo ucraniano, né? Nesta região do escudo ucraniano nós temos uma formação geológica antiga do Arqueozoico, certo? Onde nós temos reservas de minérios, sobretudo minérios metálicos, certo? Aqui nesta região número 8 nós temos importante deposição de bacias sedimentares, certo? É uma região de topografia bem elevada em alguns pontos, por conta do surgimento do relevo, né? Mas aí nós temos uma importante concentração de carvão. Aliás, toda esta região aqui, ó, é a bacia carbonífera, tá certo? Na Ucrânia, que é a bacia carbonífera chamada de Dnipro, tá certo? Donetsk, importante concentração de carvão nestas localidades. E a Rússia ocupa parcialmente aqui. Pessoal, eu não estou tratando nestes comentários com vocês a respeito dos minerais raros exatamente, só estou tratando de maneira mais genérica a respeito de alguns minerais ou alguns recursos importantes que ocorrem no território da Ucrânia, por exemplo. Tudo bem? Então, fiquemos atentos aí às próximas ações que pode ter uma negociação de paz, e nessa negociação a Ucrânia possibilite com que os Estados Unidos tenham acesso às riquezas naturais da Ucrânia. Agora, além disso, outros temas aqui para que nós abordemos envolve, conforme nós vamos aqui perceber, o diálogo entre o Andriy Yermak e o Michael Waltz, ok? Que discutiram o seguinte: o chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, teve uma ligação com o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos ali, Michael Waltz. É a primeira conversa entre eles, ok? Desde a nomeação de Waltz, tá certo? No caso, o Yermak forneceu uma atualização sobre a situação do campo de batalha, enfim, e o andamento. E, por sua vez, o chefe de gabinete do presidente enfatizou que o apoio contínuo de parceiros internacionais, particularmente dos Estados Unidos, é criticamente importante para a Ucrânia. Então, nós temos uma conversa na alta cúpula do poder entre a Rússia, aliás, entre a Ucrânia e os Estados Unidos, a fim de que cheguem a um eventual acordo, a um eventual encontro para que se discuta a paz entre Rússia e Ucrânia. Além disso, nós temos outro assunto aqui a nós abordarmos, que é, de alguns dias já, Kim Jong-un, segundo o New York Times, tá? Alguém criticou que a gente traz a informação segundo o New York Times. Pois é, trazemos informações, segundo o New York Times, às vezes conforme o Pravda, tá? Ou a agência TASS de notícias da Rússia, que é uma agência estatal, né? Enfim. Nós temos aí que, segundo este jornal, o Kim Jong-un está chocado com a Rússia pelo modo de utilizarem ali os norte-coreanos como bucha de canhão. Pelo menos a reportagem do New York Times trata dessa maneira. Outro tema ainda importante é a Agência Internacional de Energia Atômica. Nós temos ali o seu líder, o presidente, se eu não me engano, né? Que é o Rafael Grossi, esteve em Kiev e conversou eventualmente com o prefeito e autoridades locais e tratou de que naquela região nós temos um risco nuclear muito grande, seja diante de um eventual ataque da Rússia, tá certo? E eventualmente atingir ali usinas nucleares, seja, não é, um apagão energético em decorrência dos ataques que a Rússia faz contra, tá certo? Contra a Ucrânia, a fim de atingir a infraestrutura de energia, enfim. No que diz respeito ao fronte de guerra, não há tanta mudança, exceto a tentativa russa de fazer duas coisas. Uma delas é a contraofensiva na região de Kursk e também a manobra que a Rússia está buscando fazer no território da Ucrânia, na região de Pokrovsk, conforme estamos observando. Além disso, pelo menos foram 37 os drones ucranianos russos lançados contra a Ucrânia, e eventualmente a Ucrânia abateu tais drones lançados contra o seu território. Vamos continuar acompanhando. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo a fim de que mais pessoas tenham acesso ao nosso material aqui, ao nosso conteúdo sobre as questões de geopolítica.
Bons estudos, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.